Corra que a Polícia Vem Aí não é um filme surpreendentemente engraçado. Pelo retrospecto das piadas idiotas dos filmes anteriores com Leslie Nielsen, a gente já meio que esperava, é verdade, que ele fosse um filme engraçado. Então, correndo o risco de chover aqui no molhado, é um filme loucamente engraçado, com umas piadas tão bobas, tão idiotas, que fazem você rir de si mesmo por estar rindo daquilo. É um tipo de humor raro que une texto e fisicalidade em doses perfeitamente calculadas e cada vez mais raras no cinema contemporâneo, tão cheio de cinismo, tão cheio de intenções deletérias. A última vez que eu ri tanto assistindo a um filme foi em, sei lá, Borat 2? Talvez. Em determinado momento desse Corra que a Polícia Vem Aí, os meus olhos estavam cheios de lágrima de tanto rir? Também. E antes de continuar, eu te peço para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e curtir esse vídeo, porque isso tudo faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajude o meu trabalho. Então, clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de The Naked Gun. Corra que a Polícia Vem Aí, a versão do Liam Neeson. O tenente Frank Drebin Jr. segue os passos do pai como policial de Los Angeles e, meio que sem querer, ele acaba descobrindo uma trama vilanesca que só ele será capaz de resolver e salvar o mundo, salvar o dia, claro, em meio a muitas atrapalhadas. Se havia alguma dúvida em relação à capacidade do Liam Neeson em fazer comédias, por favor, todas elas estão sanadas a partir de agora. Onde o Leslie Nielsen era ingênuo e sério com seu modo de falar, as piadas, aqui o Liam Neeson vai acrescentar uma camada mais de raiva, o que vai deixar tudo mais engraçado quando ele vai tentar quebrar essa rigidez do personagem, como por exemplo na cena do interrogatório. E assim como filmes do tipo Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, ou mais recentemente, no início dos anos 2000, os Todo Mundo em Pânico, ou então os próprios Corra que a Polícia Vem Aí com o Leslie Nielsen, esse Corra que a Polícia Vem Aí, ele faz parte de um subgênero da comédia que é o da paródia, ou seja, ele vai tirar sarro, ele vai fazer graça com muitos outros filmes, a maioria o cinema de ação, a maioria inclusive filmes dos quais o próprio Liam Neeson fez parte. Estava ali como protagonista. E também vai fazer muita graça com o cinema noir, a partir do momento que ele traz elementos como o detetive solitário, uma narração que diz o tempo todo que as coisas não são mais tão boas como eram antigamente, vai trazer também, o que é mais escancarado, a figura da femme fatale, aqui representada pela Beth, interpretada pela Pamela Anderson, que é uma escritora de romances policiais, irmã de uma pessoa que morreu no filme e que vai acabar sendo duas coisas. Ela vai acabar ajudando o Frank Drebin a resolver o caso e vai acabar sendo o interesse romântico desse protagonista. Aliás, por favor, se alguém souber com quem é que a gente fala para fazer com que aquele curta que aparecem os dois, o casal e o boneco de neve, para fazer com que esse curta concorra ao Oscar de melhor curta-metragem, por favor me avisa, porque eu quero muito saber. Mas se Corra que a Polícia Vem Aí não é surpreendentemente engraçado, de certa forma ele é surpreendentemente tocante. A escolha do Liam Neeson e da Pamela Anderson para fazer esse casal caiu como uma luva, se mostrou perfeitamente adequada. É uma escolha inteligente por eles fazerem papéis de tom supostamente datado, o tom da comédia pastelão. Quem é que hoje em dia se imagina rindo de um personagem caindo de uma escada, ou então de um personagem que vai com a cara na frente de uma coluna? Mas também por serem eles mesmos, a Pamela Anderson e o Liam Neeson, atores estigmatizados como atores que fazem filmes cada vez menores, que fazem filmes cada vez mais repetitivos, atores que estariam em tese ultrapassados eles mesmos, que vão ali numa espiral de produções cada vez mais repetitivas, no caso do Liam Neeson e o cinema de ação, no qual ele tem que salvar todo mundo e acaba não indo muito além do básico. Ou seja, são duas caras conhecidas do público que tiveram seus dias de glória no passado e que são trazidas de volta. O que leva a ideia geral do filme em uma direção perigosa até. Eles vão fazer esse discurso como a força motriz do filme, de que no passado tudo era melhor, de que as coisas hoje em dia estão muito chatas, make American movies again. E sim, eles acabam fazendo isso, mas eles acabam fazendo isso como combustível do vilão que o filme ridiculariza, que vai usar o tal do plot device a fim de que a sociedade retorne aos seus primórdios, onde só os mais fortes, ou então os mais ricos, os que têm condições de pagar, onde só essas pessoas consigam sobreviver e fazer então, supostamente, a sociedade voltar ao que era antigamente, voltar ao que era melhor.
mas não por Frank Drebin Jr. O nosso herói mal compreendido pelos superiores vai unir a ingenuidade atrapalhada dos personagens do Charlie Chaplin com o virtuosismo heróico e antidominação de personagens como Ethan Hunt. Aliás, que referência fantástica é a cena do hospital, uma referência para a Missão Impossível e Efeito Fallout. Essa ânsia em impedir os planos do vilão faz esse protagonista, do Frank Drebin Jr., do personagem do Liam Neeson, alguém perfeitamente ciente do torpor que é a gente ter que voltar, a gente ter que regredir aos ideais, aos velhos tempos com os objetivos errados, com essa visão míope de que a gente precisa regredir para melhorar. O discurso que o personagem faz para impedir um assassinato final pela Beth enterra de vez toda a vilania no discurso que o próprio filme poderia ter. Esse policial calejado pelo tempo, muito machucado pelas coisas da vida, ele quer aproveitar do passado somente a ingenuidade e as tolices, não aproveitar do passado os comentários xenofóbicos ou as visões transfóbicas. No campo minado entre fazer um filme acovardado que se preocupa demais em fazer um texto inteligente e entre fazer um filme politicamente incorreto e que acaba sendo preconceituoso, o diretor e o roteirista acabam dançando um balé esplendoroso e acabam por rir de si mesmo, sem medo da besteira. E deixando claro que é sim possível fazer um filme de comédia excelente e com grande orçamento, sem cair em estereótipos maldosos. Então, ok, em determinado momento desse Corra que a Polícia Vem Aí, os meus olhos enchiam de lágrimas não só de tanto rir, mas também por enxergar no discurso do próprio filme uma pureza bonita e rara. Ver beleza na ingenuidade de alguém que saltita e se despede de uma coruja, que acaba de despejar fezes na cara do bandido, mas por enxergar naquela coruja, naquele animal, o próprio pai. Então não tenham medo, não temam. O novo Corra que a Polícia Vem Aí é surpreendente. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou dessa nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí. Assista a nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!